Olá! Hoje vamos explorar algumas das histórias fascinantes contadas por Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E vamos questionar o que realmente está por trás dessas narrativas. Analisaremos 3 histórias com relatos milagrosos atribuídos a Nelson, que nos fazem pensar quão especial e inspirado é o profeta da Igreja. Mas o que acontece quando começamos a cavar um pouco mais a fundo? Será que todas essas histórias são tão claras e verídicas quanto parecem? Ou servem apenas para promover a imagem do profeta entre seus fiéis? Neste vídeo, vamos examinar com cuidado algumas das narrativas proclamadas por Nelson e ver o que as evidências contemporâneas têm a dizer. Vamos analisar se essas histórias realmente se sustentam quando confrontadas com fatos e registros históricos. Entraremos em uma jornada investigativa que pode mudar a forma como você vê as histórias contadas pela liderança geral da Igreja nas conferências. Será que o que ouvimos é exatamente o que aconteceu? Ou há algo mais profundo e complexo escondido por trás de muitos desses relatos? Fique comigo e descubra a verdade por trás das histórias contadas por Russell M. Nelson. Vamos lá! Nos meus vídeos, discuti como muitas das histórias milagrosas fundamentais da Igreja primitiva foram, na verdade, descobertas mais tarde como acréscimos tardios, evoluções narrativas ou até mesmo fabricações. Um exemplo claro é a história de Joseph Smith, onde podemos traçar a evolução da primeira visão e da restauração do sacerdócio. Essas narrativas foram moldadas e incorporadas à história oficial da Igreja muitos anos após os eventos terem supostamente acontecido, passando por diversas alterações ao longo do tempo. Além de Joseph Smith, abordei também a história da transfiguração de Brigham Young no vídeo sobre a crise de sucessão. Me ensinaram que essa transfiguração foi a prova de que Brigham Young era o sucessor legítimo de Joseph Smith. No entanto, ao investigar mais a fundo, percebi que, assim como os milagres de Joseph, não havia qualquer menção contemporânea a esse milagre muitos anos depois. E a história foi inserida na narrativa oficial da Igreja como um evento milagroso, mesmo sem evidências ou registros nas atas do evento. Assim como os primeiros líderes da Igreja criaram histórias milagrosas para consolidar sua autoridade, o atual profeta, Russell M. Nelson, foi recentemente exposto por fabricar, pelo menos, 3 de suas próprias histórias milagrosas. Neste vídeo, quero destacar essas histórias para revelar um padrão. Os líderes que afirmam falar em nome de Deus parecem estar dispostos a inventar e embelezar narrativas com o propósito de ganhar credibilidade entre os fiéis e elevar seu próprio status. Essas histórias foram usadas por Russell M. Nelson em diversos contextos e desempenharam um papel crucial para convencer os membros de que ele está alinhado com a mente e a vontade de Deus. Vou comparar os relatos de Nelson com as evidências contemporâneas para revelar os padrões recorrentes em todos esses supostos milagres. Uma dessas histórias foi compartilhada por Russell M. Nelson em diversos contextos, mas me referirei ao trecho publicado pela LDS Living, extraído da biografia de Nelson, quando ele se tornou profeta, intitulada Insights from a Prophet's Life, presidente Russell M. Nelson, que em português seria Percepções sobre a vida de um profeta, presidente Russell M. Nelson. No trecho intitulado Você não leu isso, leu? Nelson conta sobre um episódio quando estava na Coreia, servindo como militar, e conheceu uma enfermeira chamada Beverly. O trecho narra o seguinte: o jovem tenente Nelson realizou muitas operações em condições nada ideais. Um dia, uma enfermeira chamada Beverly Ashcraft se aproximou dele no final de uma operação na qual ela o havia auxiliado. O que o torna diferente de todos os outros cirurgiões com quem trabalho? Ela perguntou, provavelmente supondo que ele teria uma resposta direta. O Dr. Nelson pensou por um momento e respondeu de forma muito diferente do que esperava. Bem, não sei se sou diferente, mas se sou, é porque sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Beverly não só não esperava essa resposta, como também não ficou impressionada com ela. Foi apenas por um senso de dever que ela aceitou a oferta do Dr. Nelson de pegar emprestado o único exemplar do livro de Mórmon que ele tinha, na época. Seu marido, Dervin, era um colega cirurgião e, alguns dias depois, ele devolveu o livro, jogou-o para Russell e murmurou um fraco obrigado. Essa é uma resposta totalmente inapropriada para alguém que leu o livro de Mórmon, respondeu o tenente Nelson. Você não leu, leu? Estou pedindo que você e Beverly leiam, e quando o fizerem, então eu quero meu livro de volta. Os Ashcrafts leram o livro e, ao longo de um período, o tenente Nelson ensinou-lhes o Evangelho. Em 1951, ele os batizou e então perdeu o contato com os Ashcrafts. Antes de chegar ao resto dessa história, é digno de nota ver como ela está sendo usada para pintar Nelson como alguém que está realmente canalizando a mente e a vontade justas de Deus, com Beverly perguntando: o que o torna diferente de todos os outros cirurgiões com quem trabalho? O que está de acordo com a ideia de que os membros da igreja
tem um certo semblante que simplesmente irradia em suas vidas diárias. Embora eu não tenha ideia se Nelson realmente repreendeu Darwin por devolver o livro de Mormon, também sei que ser repreendido por ler o livro de Mormon não fará com que você tenha uma confirmação espiritual de sua veracidade. Dito isto, qualquer que seja a história real, sabemos que esse casal foi batizado, o que nos leva ao resto do trecho em que Nelson, agora um apóstolo, está dando um discurso em uma conferência de estaca no Tennessee, onde diz: durante a sessão da manhã de domingo da conferência, o Elder Nelson foi atraído por uma mulher usando um chapéu grande e sentada no lado esquerdo da capela. Ele perguntou ao presidente da estaca quem ela era. O presidente não sabia, mas conseguiu descobrir que seu nome era Beverly Zittin. Quando o Elder Nelson foi ao púlpito, ele se sentiu inspirado a chamar essa mulher para se juntar a ele. Há quanto tempo você é membro da igreja? Ele perguntou a ela, com a congregação observando. 30 anos, ela respondeu. Quem a batizou? Ele então perguntou. Depois de uma breve pausa, ela respondeu. Você fez isso em 1951. Qual é seu nome mesmo? Ela explicou que quando o Elder Nelson a batizou, seu nome era Beverly Ashcraft e o nome de seu marido, Darwin. Depois que ele morreu, ela se casou novamente e agora tinha uma grande família que era ativa na igreja. Beverly, quantas pessoas conectadas a você entraram para a igreja desde que eu a batizei? Perguntou o Elder Nelson. Você não vai acreditar nisso, ela disse a ele e à congregação. Mas 2 noites atrás eu tive um sonho que o Elder Maxwell me faria essa mesma pergunta. Então ela veio preparada e tirou da bolsa um papel com os nomes de todas as pessoas que tinham entrado na igreja como resultado de seu batismo. O número era 80. Quando este trecho foi divulgado, a Truth and Transparency Foundation, que em português é a Fundação da Verdade e Transparência, foi contratada pela filha e neta de Beverly e Darwin. E como mencionei, essa história foi contada ao longo dos anos. O interessante é que Nelson também contou essa história em 1984 e em sua biografia. Nestas recontagens, não há menção à Coreia, Beverly sendo uma enfermeira ou um encontro fortuito em uma conferência de estaca no Tennessee. O problema é que nenhum dos elementos milagrosos dessa história aconteceu. De acordo com a filha e neta de Beverly, Leslie e Kate, Beverly nunca foi enfermeira, ela nunca morou na Coreia e ela não conheceu Nelson, até que seu marido a apresentou a ele. Mais contundente para a história de Nelson, no entanto, é que Leslie e Kate estavam envolvidas na reunião da Conferência de Estaca do Tennessee e refutaram diretamente cada elemento milagroso da recontagem da história de Nelson de sua biografia. Do artigo da Fundação Verdade e Transparência diz: houve um encontro na década de 1980, em uma conferência de estaca, pouco depois de Nelson ser chamado para ser apóstolo. Ele viajou para Knoxville para falar na conferência. Leslie e Kate estavam morando em Beverly, em Knoxville, na época. Quando souberam que Nelson estava vindo para a cidade, fizeram questão de comparecer. Elas lembram que Nelson sabia quem era Beverly e sabia que ela estava presente. Ele a chamou para o púlpito durante seu discurso e contou a todos sobre sua história de batismo e sobre como há muitos membros da igreja hoje como resultado de sua conversão. Não houve sonho na noite anterior. Não havia uma nota preparada em sua bolsa. E não houve confusão por parte de Nelson sobre quem ela era. Kate acrescenta que sua avó nunca usou chapéu na igreja e não tinha chapéu naquele dia. Para ser claro, Leslie e Kate estavam no evento e sabiam de antemão que Nelson estaria falando. Elas fizeram questão de comparecer e que Nelson foi avisado de que elas estariam lá antes do evento. Esses detalhes, por si só, matam completamente a história de Nelson. Mas onde você pode ver Nelson intencionalmente criando esse milagre é na criação do detalhe do chapéu. A única razão pela qual Nelson notaria ter visto o chapéu na plateia é para inventar uma razão para ser atraído por uma pessoa em uma plateia grande. Ao criar esse detalhe, Nelson pôde então trabalhar os outros detalhes milagrosos sobre Beverly. Mas Kate e Leslie deixam claro que não apenas Nelson já sabia que Beverly estaria lá, mas que ela nunca usou um chapéu. Nelson então usa a ideia de uma inspiração de Deus para explicar por que ele chamou Beverly, o que não é apenas falso, já que ele sabia que Beverly estaria nesta conferência, e ela não estava usando um chapéu para ser vista, mas é um apóstolo de Deus mentindo descaradamente sobre uma revelação pessoal de Deus para fazer isso. Lembre-se de que Sherry Dew está escrevendo a biografia de Nelson para que ela não colocasse palavras na boca do profeta, e o trecho afirmava que Nelson se sentiu inspirado a chamar essa mulher para se juntar a ele. Em outras palavras, Nelson está propositalmente fabricando esse milagre e conscientemente criando detalhes para fazê-lo funcionar e mentir descaradamente sobre uma revelação ou inspiração de Deus. Isso é semelhante ao que descrevemos na primeira visão, a restauração do sacerdócio e transfiguração dos milagres de Brigham Young também. Nesse ponto, é bastante óbvio que a história é completamente fabricada, mas Leslie e Kate colocaram o último prego no caixão ao deixar claro que Beverly
não teve nenhum sonho milagroso para revelar que ela seria questionada na conferência sobre isso, nem fez qualquer tipo de lista da qual Nelson se gabou em sua biografia. A confissão diz: não houve sonho na noite anterior, não havia uma nota preparada em sua bolsa, e não houve confusão por parte de Nelson sobre quem ela era. Kate acrescenta que sua avó nunca usou chapéu na igreja e não tinha chapéu naquele dia. Essa história é tão descaradamente falsa que o Deseret Book foi forçado a remover a história inteiramente da biografia, em vez de retrabalhá-la, porque uma versão verdadeira revelaria que a história era tão mundana e monótona quanto um encontro casual pode ser. Antes de passarmos para a segunda história, gostaria de considerar quantos leram esse trecho em LDS Living e sentiram a confirmação espiritual de que Russell M. Nelson era realmente o profeta escolhido por Deus, porque esse era o sentimento que Nelson pretendia criar com essa história. Embora isso prove ainda mais o quão facilmente os testemunhos espirituais podem ser manipulados por aqueles a quem cedemos autoridade. A segunda história de milagre que quero cobrir é sobre a suposta tentativa de assassinato de Russell M. Nelson em Moçambique. Em maio de 2009, Russell e Wendy Nelson estavam visitando o presidente da missão em Moçambique, quando foram vítimas de um assalto à mão armada enquanto jantavam. Primeiro, quero dar a declaração oficial da igreja da época, registrado no site da KSL, que diz: uma declaração oficial da igreja diz: na sexta-feira à noite, eles estavam jantando juntos na casa do presidente da missão quando assaltantes armados entraram na casa e os roubaram. Ainda não temos informações completas, mas entendemos que o braço da irmã Packard estava quebrado. Além disso, ela e outros sofreram alguns ferimentos superficiais, principalmente cortes e hematomas. O Elder e a irmã Nelson continuarão sua designação no fim de semana, conforme planejado. A partir desta declaração inicial, fica claro que um assalto ocorreu e que Cindy Packard sofreu uma fratura no braço durante o ataque. Assim como a história sobre a mulher de chapéu, esta história começa com um evento que absolutamente aconteceu até certo ponto. Esse mesmo artigo da KSL também afirma que os missionários na área foram avisados para serem cuidadosos nesta área de missão. O artigo diz: ex-missionários em Moçambique, com quem conversamos no sábado, nos contaram que foram alertados para sempre serem cautelosos e informados sobre os perigos da vida naquele país africano. Austin Hill serviu uma missão Santo dos Últimos Dias em Moçambique em 2002 e 2003. Ele diz que as pessoas são muito amigáveis. A casa da missão, antes da atual arrombada, e os guardas empregados pela igreja ficaram lá o dia todo. Um dia, um dos 3 guardas que eles empregaram tinha orquestrado a coisa toda, disse Hill. Quando você ouve falar de algo acontecendo na vizinhança, enquanto você está lá, geralmente é com um facão. Novamente, não estou tentando tirar o mérito do ataque e do roubo de forma alguma. É horrível que Cindy Packard tenha sido ferida e, na minha opinião, foi uma heroína absoluta ao reconhecer o roubo rapidamente e correr para fora para buscar ajuda. Em uma declaração, os Packards disseram: 4 homens armados dominaram nosso único guarda. Fomos ameaçados verbalmente e fisicamente. Cindy foi agredida, mas finalmente conseguiu escapar para avisar outros guardas e vizinhos que vieram nos ajudar. Ela sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo, outros hematomas e joelhos salados. O Elder Nelson também foi abordado, mas está bem, com ferimentos mínimos. Além disso, observe esta parte da declaração dada por Blair e Cindy Packard, apenas 2 dias após o roubo, onde ela afirma que sentiu que o Elder e a irmã Nelson não foram alvos específicos, ou que isso foi um ato contra a igreja. Essa citação é mais do que importante. Então quero repetir que o presidente da missão, que obviamente estava no incidente e conhecia a situação melhor do que qualquer outra pessoa, deixou claro que os Nelsons não foram alvos. Lembre-se disso, porque apenas alguns meses depois, Wendy Nelson afirma o seguinte no evento Time Out for Women in Utah, da palestra de Wendy na conferência de novembro de 2009. Os 4 assaltantes armados tinham uma intenção, disse a irmã Nelson: machucar meu marido e me fazer refém. Para ser claro, em apenas alguns meses, Wendy Nelson transformou um assalto em uma tentativa de sequestro, embora o presidente da missão tenha dito na época que isso simplesmente não era verdade. Wendy usou esse incidente para ensinar, segundo ela, que os 4 homens armados não invadiram a casa, mas entraram casualmente, quase despercebidos, exatamente como o adversário faz. Porque toda boa história de milagre precisa ser vinculada a uma lição para os membros da igreja seguirem por medo de que o adversário esteja tentando pegá-los. Além disso, Wendy se eleva ao declarar o seguinte, segundo o artigo, que, pouco antes daquele homem entrar, uma paz intensa e linda veio sobre mim, o que é uma tática semelhante à que Russell M. Nelson usou para proclamar seu lugar como um homem escolhido de Deus. A ironia aqui é que Wendy Nelson afirma que Deus a avisou com uma bela paz pouco antes do assalto, sem avisar a igreja sobre outros eventos, como a Covid, que poderiam realmente ter salvado vidas. Isso fica ainda mais intenso quando Russell M. Nelson reconta a história
quase 5 anos depois, em uma transmissão para 153 estacas. Veja como Nelson muda completamente a história para se parecer com o profeta escolhido por Deus. Um artigo da LDS Living, intitulado 6 maneiras pelas quais o Senhor preparou o presidente Nelson para ser um profeta, replicou a citação de sua história que diz: "Minha esposa Wendy e eu somos os beneficiários dessa promessa. Em uma ocasião, fomos atacados por homens armados com más intenções. Eles anunciaram seu propósito, sequestrá-la e me matar. Depois que eles nos molestaram maliciosamente nesses objetivos malignos, eles foram totalmente frustrados. Uma arma na minha cabeça não disparou, e minha esposa foi subitamente libertada de suas garras horrendas. Então eles desapareceram tão rapidamente quanto apareceram. Fomos misericordiosamente resgatados de um desastre potencial. Sabemos que fomos protegidos por anjos ao nosso redor. Sim, a preciosa promessa do Senhor foi invocada em nosso favor." Isso é absolutamente falso, o que eles estão falando. Deixe-me repetir o que o presidente da missão disse novamente. O Elder e a irmã Nelson não foram alvos específicos. Além disso, Nelson está alegando que esses ladrões foram frustrados por uma arma que milagrosamente falhou, disparada contra sua cabeça. Não quero parecer desdenhoso, mas se esses ladrões quisessem matar Nelson, eles poderiam ter feito isso facilmente se 4 homens estivessem armados. Para ser claro, naquela época Nelson tinha 84 anos e se eles quisessem matá-lo, não teria sido difícil fazer mesmo se todas as 4 armas falhassem. Isso é mais do que absurdo e autopromocional, dado que se isso tivesse acontecido, não haveria absolutamente nenhuma razão para o presidente da missão ter dito que ele não era o alvo, e é melhor você acreditar que essa história de milagre teria sido o centro das atenções na cobertura da igreja. Enfim, agora, Russell e Nelson têm 2 histórias que podemos mostrar que são absolutamente exageradas ou fabricadas ao olhar para relatos contemporâneos, bem como aqueles das famílias envolvidas. Ao fazer isso, tanto Russell quanto Wendy Nelson trabalharam para fazer este incidente sobre eles. Embora tenha sido Cindy Packard a heroína em escapar para obter ajuda e sofreu um braço quebrado no processo. Assim como com as histórias de milagres na igreja primitiva, essas recontagens buscam apenas reforçar a credibilidade de si mesmas aos olhos dos membros da igreja. A terceira história que quero abordar, de Russell e Nelson, é uma que ganhou muita atenção nos últimos tempos porque foi apresentada em um vídeo lançado pela igreja antes da Páscoa de 2021. É uma história sobre um voo que Russell e Nelson pegou de Salt Lake City, que teve que fazer um pouso de emergência depois que um dos motores explodiu, deixando o passageiro ao lado dele histérico, enquanto ele permanecia completamente calmo, sabendo que estava mergulhando para a morte. Primeiro, o relato de Nelson na Conferência Geral de abril de 1992 diz: "Lembro-me perfeitamente da experiência que tive como passageiro de um pequeno bimotor. Um dos motores subitamente explodiu e pegou fogo. A hélice do motor, em chamas, parou por completo. Ao nos precipitarmos num mergulho abrupto em direção à terra, pensei que ia morrer. Alguns dos passageiros, em pânico, gritavam histericamente. Milagrosamente, a velocidade da queda fez com que o fogo se apagasse, ligando o outro motor. O piloto teve condições de estabilizar o avião e pudemos aterrissar em segurança. Durante aqueles momentos difíceis, embora eu soubesse que a morte estava próxima, meu sentimento predominante foi de que eu não temia morrer. Lembro-me de me sentir como se estivesse voltando para casa, a fim de me encontrar com antepassados por quem havia realizado a obra vicária. Lembro-me da profunda gratidão que senti por estar selado à minha amada companheira e por nossos filhos estarem selados a nós, tendo nascido e sido criados no convênio. Compreendi que nosso casamento, no templo, era a realização mais importante de minha vida. As honras que recebi dos homens não tinham o menor valor, comparadas à paz derivada dos selamentos feitos na casa do Senhor. Uma das primeiras coisas que me vem à mente é que Nelson aqui está novamente se tornando um herói, ao contrastar sua calma perfeita com o pânico histérico dos outros passageiros. Mas podemos ver aqui que Nelson deixa claro que o motor explodiu e pegou fogo, o que causaria sérios danos ao avião. Agora, quero dar uma olhada na versão que Russell e Nelson narrou no vídeo lançado pela igreja, em 2011, e que foi usado recentemente em abril em produções da igreja. Eu estava em um avião pequeno e, de repente, o motor da asa pegou fogo e explodiu. Havia óleo em chamas espalhado por todo o lado direito do avião e começamos a mergulhar em direção ao solo. Estávamos prestes a morrer. Senti muita pena de uma mulher que estava do outro lado do corredor, incontrolavelmente histérica. E eu estava calmo. Estava totalmente calmo, mesmo sabendo que estava prestes a morrer. Estava pronto para encontrar o meu Criador. Não batemos e não morremos.
A queda em espiral apagou o fogo. O piloto retomou o controle. O outro motor funcionou e fizemos um pouso forçado em um campo. Mas refleti sobre aquela experiência. Se tiver fé suficiente, você pode vencer as dificuldades, sabendo que, com perspectiva eterna, tudo vai ficar bem. Há algumas diferenças em relação à história anterior, e cada diferença torna esta história ainda mais milagrosa. Nesta versão, há óleo que derramou por todo o lado direito do avião em chamas, quando eles começaram a mergulhar para sua morte. Nelson também se faz parecer ainda mais incrível ao dizer que sentiu pena da mulher ao lado dele, pois ela estava incontrolavelmente histérica, enquanto ele permaneceu perfeitamente calmo naqueles poucos momentos. Assim como nas duas primeiras histórias, os problemas surgem quando você olha para os registros contemporâneos do incidente. Aqui está o que o relatório deste voo afirma. O segundo incidente ocorreu em 11 de novembro de 1976, envolvendo o Piper PA-31N74985. O piloto teve problemas com o motor, em voo programado entre Salt Lake City e St. George. 3 passageiros a bordo. O motor foi embandeirado e o pouso de precaução foi feito em Delta, Utah, conforme as instruções do manual da empresa. A investigação revelou que os pinos da base do cilindro estavam torcidos. Como resultado da ocorrência, a SkyWest alterou os procedimentos de manutenção, verificando os pinos de torque a cada inspeção de 100 horas. Nenhum dano à aeronave, nenhum ferimento à tripulação ou aos passageiros. Sabemos que esse voo coincide com o de Nelson, porque foi no dia anterior à palestra programada de Nelson, e não há outros incidentes neste período. Também coincide porque eles mencionam que o avião pousou em Delta, Utah, que Nelson menciona na mesma biografia que teve a história da mulher de chapéu removida, que diz: miraculosamente, a queda livre extinguiu o fogo e, no último segundo, o piloto conseguiu ligar o motor esquerdo, retomar o controle do avião e guiá-lo para um pouso de emergência no campo de um fazendeiro não muito longe de Delta, Utah. Todos saíram ilesos do incidente. Outro avião foi despachado e Russell chegou a St. George a tempo de fazer a invocação. O que os registros nos dizem é que o avião não sofreu nenhum dano, o que rejeita totalmente a alegação de Nelson de que o motor explodiu com óleo espirrando por todo o lado direito. Além disso, o relatório afirma que eles simplesmente fizeram um pouso de precaução devido ao empenamento do motor, que é uma técnica usada por pilotos quando um dos dois motores não está funcionando corretamente. Então, enquanto Nelson alega que um pouso de emergência foi feito em um campo de fazendeiro fora de Delta, Utah, os registros reais mostram que o evento simplesmente fez um pouso de precaução no aeroporto de Delta sem danos à aeronave. Em vez de um voo em espiral para a morte, o piloto usou a técnica de empenamento do motor durante o pouso de precaução para que pudesse inspecionar o avião. Assim como as duas primeiras histórias, quando você olha para os registros contemporâneos, todos os elementos milagrosos desmoronam instantaneamente. Não houve explosão do motor nem óleo derramando por todo o avião enquanto ele descia em espiral para a morte. Embora possa ter havido passageiros histéricos no avião, mesmo que o piloto diga que eles têm que fazer um pouso não planejado, duvido muito que eles seriam como retratado por Nelson no vídeo produzido pela igreja. Enfim, agora são 3 histórias em que Russell e Nelson é pego embelezando ou fabricando uma história de milagre, o que é um padrão muito claro. Este vídeo é produzido com música de fundo para criar o efeito de emoção de elevação nos membros da igreja, o que fornecerá uma confirmação espiritual a eles de que a história de Nelson não é apenas milagrosa, mas que ele foi poupado por Deus para que pudesse liderar a igreja. Mais preocupante nessas histórias é que Russell M. Nelson não tem problemas em inventar elementos milagrosos dessas histórias para se estabelecer como um membro eleito da igreja, assim como Joseph Smith. O fato de Nelson ter inventado o elemento da mulher de chapéu para alegar que recebeu um impulso de Deus é abominável, visto que um profeta de Deus está disposto a mentir sobre impulsos e inspirações para reforçar sua imagem. Cada membro que recebeu uma confirmação espiritual ao ouvir ou ler essas histórias foi emocionalmente manipulado, e isso mostra mais uma vez o quão pouco confiáveis são os testemunhos espirituais e como a igreja pode moldar essas confirmações espirituais para nos manter acreditando na igreja. O ponto principal é que se Nelson está disposto a inventar essas histórias para criar milagres, você pode ter certeza de que ele mentiu e mentirá facilmente sobre receber outras revelações e impressões alegadas de Deus. Como mencionei no início do vídeo, podemos observar a progressão das histórias de milagres atribuídas a Joseph Smith, mostrando que ele estava fabricando os elementos milagrosos e depois os adaptando para a igreja. O que Russell M. Nelson tem feito durante seu tempo como líder da igreja não é diferente. Isso deveria levar todos aqueles que sentiram uma confirmação espiritual ao ouvir essas histórias a refletirem se esses sentimentos realmente vêm de Deus ou se são apenas nossa própria reação às histórias projetadas para tocar nossos corações. O ponto principal é que os elementos que Russell M. Nelson
altera em suas narrativas não são meros detalhes insignificantes, mas sim os componentes milagrosos centrais que estão sendo contados aos membros para reforçar seu status. Uma história de milagre fabricada já seria um problema, mas, no caso de Nelson, temos 3 relatos que foram desmascarados por evidências contemporâneas. Como tentei destacar ao longo desta análise, não se trata de um incidente isolado. Histórias de milagres fabricadas têm sido parte das alegações de veracidade da Igreja desde o início. O problema é que nos dias de Google e acesso fácil à informação pela internet, você não pode mais se safar mudando sua história. Basta pesquisar e conseguimos ver quantas vezes a Igreja reinventou e reinterpretou sua história. Em algum momento, precisamos avaliar a Igreja e seus profetas da mesma forma que avaliaríamos qualquer outro líder religioso, político ou organização. Se qualquer outro líder fosse pego fabricando 3 histórias de milagres diferentes, você ainda acreditaria que ele falava por Deus ou que era confiável? A resposta é evidente, mesmo que nos cause desconforto. No momento em que aceitamos que Russell M. Nelson mentiu deliberadamente para promover seu status como escolhido dentro da Igreja, podemos ter certeza de que ele tem feito isso consistentemente, assim como os líderes da Igreja fazem desde os tempos de Joseph Smith. Nos vemos no próximo vídeo. Beware of the evil behind the smiling eyes.